Que bom que você está aqui conosco. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia ou acionar o aplicativo na carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos já há algumas semanas pensando sobre a carta de Paulo aos Filipenses e hoje, mais uma vez, nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Quero lembrar a você as razões pelas quais Paulo escreveu esta carta. Paulo estava preso e Paulo então recebe uma oferta de gratidão da igreja em Filipos. É bom lembrarmos que Paulo plantou essa igreja num momento muito desafiador do seu ministério, quando ali em Filipos ele foi preso injustamente, mas à meia-noite ele e Silas oravam ao Senhor e houve aquele grande terremoto. Se recorda desta passagem? Então o carcereiro ia tirar a sua vida, e quando ele ia tomar aquela decisão, Paulo diz, não faça isso, todos nós estamos aqui. Então aquele homem, impactado por aquele testemunho, pergunta a Paulo o que era necessário para ser salvo. Então Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então naquele contexto nasce essa igreja, a igreja em Filipos, quando Paulo passa a Macedônia. E anos depois, Paulo, agora preso, escreve esta igreja como uma forma de gratidão por aquela oferta e o cuidado daquela igreja através do irmão Epafrodito. Então, esta carta é uma carta que tem muitas lições para nós, tem muito ensinamento para nós como discípulos de Jesus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas quando a gente chega no capítulo 3 desta carta, este capítulo ele é realmente muito interessante porque ele exorta a igreja, ele ensina, e aqui o sentido da palavra exortação é o bom sentido da palavra, ele exorta a igreja na alegria cristã, a alegria no Senhor. Mas é interessante que quando ele vai chegando mais ao término do capítulo 3, e em especial nós vamos meditar aí a partir do verso 12. Ele vai falar sobre a sua vocação, porque ele começa o capítulo 3 dizendo, alegrai-vos no Senhor. Essa é a tônica da carta aos Filipenses. E Paulo mais uma vez menciona sobre isso, e ele então, a partir do verso 12, ele fala da sua vocação. Ele dá um testemunho da sua vocação. Ele testemunha da grandeza de Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. E ele, a partir do verso 12, ele começa dizendo, não que eu tenha alcançado, não que eu seja perfeito. Paulo tinha essa compreensão muito clara que nós estamos num processo. Nós estamos em construção. Nós, como discípulos de Jesus, quando conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, nós reconhecemos que somos pecadores, mas enquanto vivos estivermos aqui nessa terra, se o Senhor Jesus não nos chamar ou Ele voltar para nos buscar, nós podemos andar com a placa bem grande em nós, em construção. Nós estamos em construção. Eu estou em construção. Você está em construção. Todos nós estamos em construção. E nesse processo, Paulo então menciona, eu não alcancei. Eu já não alcancei ainda. Eu estou num processo. Mas ele diz assim, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Olha como é que é interessante o verso de número 12. Não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Eu prossigo para alcançar. Paulo tinha objetivos claros. O seu objetivo maior de vida era sempre conhecer com mais profundidade o Senhor Jesus, conhecer com mais profundidade o Senhor da igreja. E aí no verso 13, Paulo diz assim, irmãos,
quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou repetir o verso 13 e 14, porque é onde nós vamos enfatizar o nosso maior tempo hoje aqui, neste encontro, mais uma vez. Quero repetir. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas antes, uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Quando Paulo começa e expressa no verso 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, se tem alguém que de fato teria que tomar uma decisão como essa, era o apóstolo Paulo. Quando Paulo olha, e ele tinha razão de esquecer o seu passado, porque Paulo, mesmo sendo alguém criado na lei do Senhor, ele teve atitudes como, por exemplo, consentir na morte de Estevão, perseguir os cristãos. Quantas coisas Paulo tinha feito contra a igreja do Senhor Jesus. Mas no caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus, e o Senhor então aparece a ele e pergunta: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Paulo tem um encontro pessoal com Jesus. A partir dali a sua vida é transformada, mas sem dúvida alguma, gosto sempre de lembrar do meu querido professor de Novo Testamento, pastor Marcos Alexandre, que nos dizia e nos diz, porque é uma verdade que ficou gravada e marcada nos nossos corações, e ele constantemente continua a ensinar essa verdade. Ele diz: Deus nos dá uma nova vida, mas ele não tirou a velha. Nós estamos num processo de construção. E aí dentro de nós começa aquela luta interior. E aí Paulo, nessa luta interior, que é semelhante àquela de Romanos 6, 7, 8, agora Paulo vira e diz assim: deixando todas as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Hoje eu quero convidar você, neste tempo de reflexão, a pensar um pouquinho. Nós já estamos com mais de 40 dias desse tempo de isolamento social, e eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. Hoje, você está olhando mais para o retrovisor ou você está olhando para o para-brisa? Ao iniciar esta semana, a sua vida está mais focada em tudo que já aconteceu até aqui, no que nós já passamos, ou você está olhando para frente, está com expectativas novas para esta semana, ou você até o momento só consegue olhar para trás, e talvez a sua vida ainda parou ou está parada lá na primeira semana, e você ainda não está conseguindo entender muitas coisas. Talvez você parou neste momento e você está como que paralisado. Paralisado talvez pelas circunstâncias, paralisado talvez pelos últimos acontecimentos, ou talvez você está paralisado ainda um pouco mais atrás. Coisas do passado não te permitem prosseguir. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, vira para aqueles irmãos e traz uma mensagem extraordinária para eles e para nós. E Paulo nos convida, sabe, a fazer o quê? A deixar as coisas que para trás ficam e prosseguirmos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está nos convidando a entender que nós temos um Deus de esperança, que o nosso futuro está nas suas mãos e ele tem planos de
paz, planos de bênçãos para nós, mas nós precisamos deixar o passado, nós precisamos viver o hoje com um olhar num presente de graça, num futuro abençoador que o Senhor tem para nós. Bem sei os planos que tenho sobre vós, que é planos de paz e não de mal. É isso que o Senhor nos diz, para vos dar uma esperança. Mas às vezes nós estamos tão apegados ao passado, tão apegados às coisas que nós vivemos nos últimos 40 dias, que nós não estamos conseguindo levantar a cabeça, levantar os olhos e olhar acima dos montes e saber que o nosso socorro vem do Senhor. E aí nós, neste encontro, Paulo está falando conosco, deixe para trás tudo que já se passou, olhe para a frente. Esta semana eu quero desafiar, eu quero lhe convidar a ter uma atitude diferente. Sabe qual será? Esta que já está na tela. Não fique preso ao seu passado. Não fique preso ao passado. Não fique preso ao passado. Não fique preso ao passado dos seus relacionamentos. Não fique preso àquelas circunstâncias que talvez aconteceram no seu casamento e que hoje você olha para o seu cônjuge, olha para a sua esposa, olha para os seus filhos e diz assim, olha lá atrás. Não, você não perdoou? Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar sem dor. Mas é hora de deixar o passado, é hora de deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. O Senhor Jesus tem um alvo muito maior para mim e para você, mas às vezes nós estamos tão apegados. Talvez apegado ao último emprego que você teve, talvez nesse tempo todo de pandemia, nesse tempo todo, você talvez perdeu o seu emprego. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, esta semana, levanta a sua cabeça, levanta os seus olhos, porque o nosso Deus é um Deus de socorro. Deixa o passado, olha para frente. Se esta porta se fechou, é porque o nosso Deus tem uma outra porta para você. Acalma o seu coração, deixando as coisas que para trás ficam. Não há nada que eu e você possamos fazer em relação àquilo que já passou. Mas nós podemos viver muito bem hoje, domingo 26 de abril. E nós vamos poder viver muito bem se Deus permitir, como nos ensina a palavra, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nós vamos viver essa próxima semana olhando para o alvo, olhando para Cristo Jesus, levantar a cabeça, sair desse quarto escuro, sair desta depressão, sair desse gueto do medo, sair desse gueto da aflição, deixar isso para trás e olhar para Jesus. Deixando todas as coisas para trás. É hora de deixar o passado. É hora de deixar o passado, vou repetir isso. Deixe o passado, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero lhe convidar hoje, neste nosso encontro, é não fique preso ao passado. Faça como Paulo, deixando todas as coisas que para trás ficam. Imagine se Paulo todo dia tivesse que lutar com a culpa, aquele sentimento de culpa. Paulo levantava de manhã e dizia, olha, você perseguiu os cristãos e agora é um cristão. Olha, você fez coisas erradas e agora você está aí. É por isso que Paulo chega em Romanos capítulo 8 e diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O teu passado pode tentar te condenar, mas mostra ao teu passado o perdão oferecido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fala para ele quem é o teu Salvador que te perdoou e olha para frente, levante a tua cabeça, olha para frente. Não fica preso no passado. Sabe qual é a segunda coisa que nós aprendemos com Paulo nesse texto? E é extraordinária, depois de não ficar preso ao passado, Paulo nos ensina que nós precisamos nos concentrar no Senhor. Concentre-se em Deus. Não olhe para as circunstâncias. Concentre a sua vida, o seu olhar no Senhor.
Olhe para o Senhor, deixe o retrovisor para trás, de lado. Por isso que ele fica no lado do carro. Se a gente ficar olhando demais no retrovisor, a gente bate. O retrovisor ele é para nos auxiliar, ele é didático. Eu já preguei sobre isso aqui na Hope, mas nós temos um para-brisa imenso pela frente e nós vamos concentrar nesse para-brisa e diante desse para-brisa nós vamos avistar o horizonte da esperança e no horizonte da esperança nós vamos enxergar o nosso Deus Todo-Poderoso. Olhe para Jesus, concentre o seu olhar, concentre a sua mente, concentre o seu coração, concentre as suas ações, concentre aquilo que está acontecendo na sua casa, na palavra de Deus, na adoração com o Senhor. Encha a sua casa, encha a sua mente, encha o seu televisor, não de más notícias, encha a sua casa da palavra de Deus, concentre-se no Senhor. Ah, irmãos, Satanás, uma das armas que ele tem usado dia e noite. Os meios de comunicação são uma bênção. E tudo isso foi criado por Deus. Porque Deus é um Deus que se comunica. Glória a Deus. Mas Satanás tem usado isso para trazer desânimo, discórdia, trazer problema para dentro da nossa casa. Mas tudo isso é uma questão de escolha. Escolha focar-se em Deus. Use o seu televisor, o seu Smart TV, use o seu aplicativo, use o seu celular, use aquilo que você tem nas mãos de tecnologia esta semana, sabe para quê? Para encher a sua casa da palavra de Deus. Encher a sua mente. Concentre-se em Deus, concentre-se no Senhor, não fique preso no passado, concentre no Senhor, olhe para Jesus. E entenda que você recebeu perdão em Cristo Jesus. Entenda, sabe por quê? Com isso, se você se concentrar em Jesus, você vai caminhar em direção a uma vida de fé e de obediência. Concentre-se em Jesus, porque quando os nossos olhos estão fitos em Jesus, nós obedecemos. O nosso coração não se estremece. Olha, esta semana Samara me abençoa muito, de muitas maneiras. Minha esposa amada, mas uma das formas que ela mais me abençoa é quando ela ministra a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa casa, nos nossos tempos de diálogo, de devoção. E esta semana eu até compartilhei numa das lives da noite sobre um dos seus compartilhar que ela teve, dos seus momentos de compartilhar que ela teve comigo essa semana, onde ela me disse uma expressão que eu gravei no meu coração. Quanto mais do céu nós estivermos em nós, menos dessa terra vai povoar o nosso coração e vai nos entristecer com más notícias, vai nos trazer desespero. Só que para isso a gente precisa estar cheio dos céus, a gente precisa estar concentrado em Jesus, que fruto de estarmos concentrados em Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter uma vida de fé, uma vida de obediência, nós não vamos temer as más notícias, aconteça o que acontecer, os meus olhos estão em Jesus. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Enquanto Pedro olhou para o Senhor, enquanto Pedro estava com os seus olhos fitos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no momento em que ele quis olhar o vento, no momento em que ele sentiu aquele vento e quis, de alguma forma, perder a direção do seu olhar, ele tirou o olhar de Jesus, ele naufragou. Sabe quando nós naufragamos? No momento em que nós tiramos o olhar do Senhor, aí nós não andamos por fé, nós desobedecemos, e fruto da desobediência vem o pecado, e fruto do pecado vem a separação do Senhor, e fruto da separação do Senhor vem a tristeza do nosso coração, vem a acusação de Satanás da nossa vida, e é por isso que Paulo está dizendo, deixando todas as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação.
Eu quero desafiar você essa semana a prosseguir para o alvo. Eu queria que você já pudesse começar a responder teclando assim: eu vou prosseguir para o alvo, eu vou seguir o alvo que é Jesus, eu vou olhar para Jesus, eu vou deixar o passado de lado, vou viver o presente com um olhar no futuro em Cristo Jesus. Sabe por quê? Agora, mais do que nunca, nós precisamos olhar para frente, é para o Senhor. Ele está nos convidando para isso. É um tempo de busca, é um tempo de olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, caminhando em uma direção de vida com fé e obediência. E sabe qual vai ser o resultado disso para terminar? Vamos terminar a nossa meditação nesta noite. O fruto disso vai ser esperar uma vida mais completa e significativa. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Essa expressão por causa, a razão, é muito importante. A nossa vida só tem significado quando ela está em Cristo. A nossa vida só tem significado quando ela está em Cristo. Vou repetir novamente. E se você quiser, pode até digitar aí. A nossa vida só tem significado quando ela está em Cristo. Há muitas pessoas que vivem uma vida sem significado. Há muitas pessoas que têm um vazio imenso. E esse vazio é tão grande, ele é do tamanho do Senhor. Dia que você tiver um encontro pessoal com Jesus, você vai ver que a sua vida vai ter sentido. Há muitas pessoas que durante esses dias de pandemia, esses dias de isolamento social, têm dito: a minha vida não tem sentido. A minha vida não tem mais sentido. Olha, eu quero te dizer uma coisa, a minha vida tem sentido, sabe por quê? Porque o sentido da minha vida é o Senhor Jesus. Quando eu o conheci, quando tinha 13 anos de idade, ele me deu sentido à minha vida, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu posso lhe testemunhar que quando nós nos lançamos a Jesus, quando nós nos entregamos a ele, é por isso que Paulo agora pode dizer: eu vou deixar o meu passado para trás, eu fui perdoado por Cristo Jesus, e agora a minha vida tem sentido em Cristo. Eu tenho um futuro, eu tenho um horizonte, eu tenho diante de mim, nesta vida e após dela, a resposta que eu tanto procurava, a resposta que eu tanto clamava, porque em Cristo nós temos a resposta da vida presente e da vida eterna. A vida em abundância, ela começa agora. A nossa vida tem significado quando nós estamos com Jesus. A nossa vida tem significado quando nós o encontramos, quando ele toma conta do nosso coração. Olha, talvez hoje você chegou neste culto, talvez você chegou nesse encontro aqui sem nenhum significado. Talvez você tenha pensado em acabar com a sua vida, talvez você tenha pensado em tirar a sua própria vida. Não faça isso em nome de Jesus. Sabe por quê? A sua vida tem muito valor, a sua vida tem significado, a sua família é preciosa, você é alguém amado pelo Senhor. E Ele quer te dar significado. Esta semana, em uma das nossas meditações de promessas e palavras, nós meditamos numa promessa, e eu termino aqui, que para mim é uma das mais significativas. Eu fico emocionado porque isso mexe tanto comigo, que é saber que Deus é Pai. Olha, uma das palavras mais doces na face da terra é Pai. Quando a gente se torna pai, a gente tem uma compreensão melhor de Deus. Quando a gente tem a alegria de ser pai, a gente tem uma compreensão de Deus que nós não tínhamos. Pelo menos foi assim comigo. Quando a Ana Vitória diz pai, quando João Rafael vira e diz papai, que palavra doce. E aí Jesus diz assim para mim e para você: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, e Deus? A palavra de Deus diz que Ele é Pai. E nós podemos clamar: Paizinho querido. É por isso que a oração modelo, ela começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus.
Pai nosso que estás nos céus. É esse Pai que quer dar significado à sua vida, como deu significado à vida de Paulo, como deu significado a milhares e dezenas de irmãos que estão conosco agora, e Ele quer dar significado a você, como um dia Ele fez isso comigo. Só que para isso, você precisa se entregar a Ele totalmente. Você precisa se lançar a Ele. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa de parar de olhar no retrovisor. O seu retrovisor está maior do que o seu para-brisa. O seu retrovisor, o retrovisor da sua vida está maior do que seu para-brisa. Nessa noite, toma uma decisão. Arrependa dos seus erros, arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus e foque no para-brisa, foque em Deus a sua vida, aproveite. Todo esse tempo de pandemia não foi à toa, não foi em vão. Nós não podemos sair de um tempo como esse, como nós entramos. Nós precisamos sair melhores do que nós entramos, e não há forma de sairmos melhor do que entramos, do que entregar a nossa vida, reatar o nosso compromisso com Deus, restaurar o nosso compromisso com o Senhor. Você que talvez está afastado da igreja, hoje é dia de voltar, hoje é dia de retornar para Jesus, hoje é dia de você voltar para a presença do Pai, hoje é dia para você dizer ao Senhor: Pai, eu quero em nome de Jesus a partir de hoje não ficar focado no meu passado, mas eu quero viver a soberana vocação que o Senhor tem para mim. Eu quero olhar para o Senhor, eu quero desfrutar da tua vontade, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero estar perto do Senhor, eu quero aprender contigo coisas novas, eu quero te buscar, eu quero ter um tempo novo na minha vida, eu quero deixar de olhar no retrovisor e olhar para o para-brisa e olhar para o horizonte e saber que o meu futuro está nas tuas mãos e o Senhor tem um plano de bênçãos e de paz para mim, que não é só nessa vida, porque se fosse só nessa vida nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas porque Ele ressuscitou, Ele diz que Ele virá nos buscar para que aonde Ele está agora, nós vamos estar com Ele. Aleluia! Eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida para Jesus. Hoje eu quero te convidar. Sabe por quê? Porque Jesus está aí agora com você. Jesus está aqui conosco, nós sentimos a presença dele agora. Eu quero te convidar agora a você entregar sua vida para Jesus. A você que está afastado do Evangelho, voltar hoje. Eu quero te convidar a você voltar hoje. Eu quero lhe convidar hoje a retornar para Jesus. Eu queria agora que você orasse comigo. Eu queria que você orasse comigo nessa noite. Repetisse essa oração agora. Em nome de Jesus. Aí na sua casa, você que quer voltar para Jesus hoje. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Em nome de Jesus, eu queria que você agora fizesse essa oração neste momento. Deixando todas as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo da soberana vocação. Chega de reclamar, chega de questionar, chega de olhar para o passado, olha para frente, olha para Jesus. Ele está nos convidando nesse tempo. Fecha seus olhos agora. Se você deseja hoje entregar sua vida para Jesus, se você deseja hoje retornar para a casa do Pai, e Ele quer te receber como filho hoje, porque você não vai ser recebido como empregado, não. Você vai ser recebido como filho. Ele quer te receber em casa. Faça essa oração agora comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço ao Senhor que venha fazer morada no meu coração. Ó Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Nessa noite eu te peço que o Senhor tome conta da minha vida. Ó Senhor Jesus, me dê condições de olhar para frente. Perdoa os meus pecados. Toma minha vida nas tuas mãos. Me recebe agora como filho. Muda a minha história. Em nome de Jesus, mora no meu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você fez uma oração nesta noite, nesse tempo,
dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração. A palavra de Deus nos diz que quando nós fazemos esta oração, com fé, entregando, se arrependendo dos nossos pecados que nos afastam de Deus, Ele muda a nossa história. Se você fez esta oração nessa noite, se você está voltando para Jesus, se você está entregando a sua vida para Jesus, eu queria que você fizesse um comentário agora. Pudesse escrever aí no seu celular: eu estou voltando para Jesus. Eu estou recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu queria que você colocasse isso agora aí no comentário. Há uma equipe que está orando por você. Há pessoas que estão orando pela sua vida neste momento. Isso aqui é um culto, meu irmão. Nós só estamos aproveitando a tecnologia, mas aqui é culto e Deus está aqui nesse lugar conosco. Ele está falando ao nosso coração. E eu queria que você agora rompesse com o medo, tivesse coragem de colocar ali: Senhor, eu tive afastado dos teus caminhos e hoje eu estou voltando. Senhor, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Senhor, eu preciso do Senhor. Se você está tomando essa decisão nesta noite, em nome de Jesus, escreva ali agora no comentário. Escreva no seu comentário no seu celular. Parece que está lhe faltando forças para escrever. Sem dúvida alguma, Satanás quer que você continue preso, mas nessa noite rompa com todo o passado e volte para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele tem um presente de paz para você e um futuro extraordinário. Um futuro extraordinário não significa um futuro sem problemas, não é isso. Mas é um futuro que mesmo diante de todos os problemas, o Deus de Jacó está conosco.